quem hoje no papel tá vencendo. O que você espera aí desse duelo, ô Venê? Eu acho que vai ser um duelo bom, só porque clássico regional. É clássico. Estamos falando de clássico, embora o Fluminense esteja vivendo um péssimo momento, lanterna. Não tem time, nem elenco, nem treinador para estar na lanterna, mas o futebol ultimamente, de fato, tem sido muito abaixo. Mas, independentemente do momento, eu acho que o Flamengo chega como favorito, tá? Apesar dos desfalques, mas o momento do Flamengo é muito melhor do que o momento do Fluminense, mas isso não quer dizer que o Flamengo, com certeza, vai conseguir a vitória. Pelo contrário, talvez o técnico Fernando Diniz utilize o clássico como algo para poder, enfim, tirar o melhor dos jogadores e, quem sabe, virar essa chave do Fluminense. Embora eu acho que seja muito difícil isso acontecer. Mas eu aposto no Flamengo favorito, mas um jogo que será extremamente difícil por ser clássico regional. Lembrando aqui o nosso 11 contra 11, ele é feito de momento, tá? Não é que é uma regra, mas nós acabamos... Eu escolho o momento sempre, eles também como régua para desempatar. Às vezes os jogadores são dois grandes jogadores, mas no momento um tá melhor do que o outro, tá bom? A gente não vai poder justificar muito por uma questão de tempo, mas vamos lá, começa no duelo Rossi e Fábio. Lucas Pedrosa, para você? Fábio. Rossi. Não pode justificar. Não pode, não, mas de vez em quando quem vai desempatar? Não pode? Pô, eu vou votar no Fábio. Vou votar no Fábio, porque eu acho o momento parecido. Ah, mas ele passocou num jogo aí. Não, ele passocou em dois recentemente. Mas eu não acho que isso seja, para um goleiro, um tipo de passocada que eu acho que eu não gosto desse negócio de voltar a bola, eu não acho que isso vai ser... Para mim, o goleiro tem que ser bom com as mãos. E a gente pensar em defesas e tal, eu sabem como eu sou fã do Fábio, eu vou votar no Fábio. Pra mim, o momento é... Wesley e Samuel Xavier, outro duelo difícil. Wesley. Vamos lá, Marlon ou Davi Luiz? Davi Luiz. Davi Luiz. Perfeito. Léo Pereira ou Felipe Melo? Léo Pereira. Léo Pereira. Perfeito. Ayrton Lucas ou Marcelo? Marcelo. Marcelo. Pra mim, Marcelo, não só por ser o Marcelo, mas como a gente fala de momento... Eu já falei aqui, pra mim é uma boa temporada do Marcelo, mesmo com tudo que tem acontecido. E o Ayrton Lucas ontem, eu nem mencionei isso quando eu falei do Flamengo, foi o pior do time ontem, jogou muito mal. E o Marcelo tá numa boa fase, assim, até fisicamente eu voto no Marcelo. Léo Ortiz ou Martinelli? Léo Ortiz. Eu vou votar no Léo Ortiz, vou dar essa moral a ele. Gerson ou Lima? Gerson. Gerson. Gerson também. Lohan ou Ganso? Lohan. Ganso. Fala, Pedro, pode falar. Tem dois jogadores aí que dentro desse caos todo que é o Fluminense continuam desempenhando bem, que é o Marcelo e o Ganso. E o Marquinhos também. Marquinhos também, mas assim, menos. O Ganso, às vezes que o Fluminense teve bons jogos nessa temporada, foi porque o Ganso jogou bem. Eu posso justificar o meu, então? Pode. Eu vou votar no Lohan porque ele está fazendo o torcedor não sentir falta do Arrascaeta nesse momento. Desde quando o Arrascaeta chegou ao Flamengo, talvez o Lohan tenha sido o jogador que conseguiu substituir, não vou dizer a altura, porque substituir o Arrascaeta à altura é extremamente difícil, mas tem dado muita conta do recado. E assim, é um garoto de 17 anos, abraçou a oportunidade, está mostrando muita personalidade e tem dado certo. Cris, você quer votar em quem, Cris? E eu concordo com isso tudo, tá? É. Só que eu... Vai, Cris, Voto no vota Ganso. aí. Ganso. Pô, gente, que loucura. Paulo Henrique, né? Paulo Henrique. Paulo Henrique Desempatou, foi o Cris, hein? Vai, Luiz Araújo ou Marquinhos? Luiz Araújo. Luiz Araújo. Eu vou votar no Marquinhos, tá? A gente tá falando de momento, o Luiz Araújo também vive um bom momento. Mas se a gente pensar em momento e quem tá sendo mais utilizado, eu acho que o Marquinhos pra temporada do Flu agora, ele tá sendo mais importante. Ele tá sendo um retoque fino, mas venceu aí o Luiz Araújo. Faz o seguinte. Vota no Marquinhos. Cebolinha ou Keno? Cebolinha. 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 Pedro ou Cano? Pedro. Pedro. Pedro, é. Eu fiquei aqui que eu não votei no Lohan no Ganso, né? Eu vou deixar empatar. O Cris já desempatou, votou no Ganso. Mas vocês foram muito cirúrgicos. Você olhou o lado do menino Lohan. Oportunidade, um garoto sendo um grande nome, muita conta do substituindo. recado, cara. Ou seja, o momento dele é ótimo. É isso. E você trouxe o lado do Ganso. Mesmo o Fluminense desempenhando mal, ele está sendo o respiro do Fluminense. E é o Ganso, né? É o único lúcido. Falando de momento, ele continua performando. É como o Marcelo. Na minha opinião, o Marcelo continua performando. Inclusive, Concordo. até falei aqui. No ano passado, a gente fala muito da Libertadores e do Marcelo, mas eu acho que o Flu ganha a Libertadores. Claro que internamente é importante a força do Marcelo.
Mas assim, em campo, essa temporada o Marcelo tá fazendo mais a diferença. Tem jogado muito. Então tá jogando muito o Marcelo. E o Ganso também. Então como é que a gente desempata o Ganso com o Lohan? Aí tem que usar uma outra régua, já que o momento empatou. Ué, mas aí a régua Se for a régua da história, é até injusto com o Lohan, porque o Lohan é um garoto. Muito mas assim, bem. O dia que o Lohan, quanto foi? Tomara que o Lohan jogue a bola que o Ganso já jogou um dia. Vocês contaram o Ganso ganhando aqui, que o Cris desempatou. 8-3 Flamengo. Do Flu ganhou o Ganso, o Fábio e o Marcelo. Muito bem. Tá bom, né, gente? Muito bem. Foi o quê? 8-3? 8-3. Quer uma curiosidade sobre o Lohan? Fala. Sabe quem abraçou o Lohan fora das 4 linhas, tal como fez com o Rodinei? Davi Luiz. É mesmo? O Lohan, assim, colou com o Davi Luiz de uma forma e o garoto tem, como que eu vou dizer, sugado o melhor possível do Davi Luiz. E o Davi Luiz tem essa característica, Ele tem essa característica. Faz Ele bem. abraçou o Lohan, assim, como se fosse o filho dele. Obviamente, é um garoto extremamente jovem. E tem Ele idade vê pra ser potencial no Lohan, mas viu que o Lohan, num determinado momento, poderia ir para um caminho não muito legal. Sim. Ele abraçou o Lohan e tá aí, ó. O resultado tem dado certo. Muito bem, o Vasco anunciou oficialmente a demissão do técnico português Álvaro Pacheco após 4 jogos e nenhuma vitória. A gente vai conferir os detalhes e na volta o Pedrosa vai falar. Com um clima insustentável nos bastidores, o Vasco anunciou a demissão do técnico Álvaro Pacheco e sua comissão técnica na noite de quinta. Em apenas um mês no Cruz Maltino, foram 4 partidas com 3 derrotas, contando a goleada do Flamengo e um empate. Álvaro Pacheco é o segundo técnico com passagem mais curta no Vasco e o primeiro a sair sem vitória. O português perde apenas para Celso Roth, que em 2010 ficou... Flamengo recebe notícia terrível sobre Cebolinha. Fala, nação rubro-negra. Para vocês que querem ficar sempre atualizados com as notícias do Flamengo, já se inscrevam no canal e fortaleçam com o like. O Flamengo venceu o Bahia por 2-1 na última quinta-feira, 20, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Os gols do rubro-negro foram marcados pelo volante Gerson e pelo zagueiro Davi Luiz, enquanto o atacante Everaldo balançou as redes para o tricolor de aço. Com o resultado, o mais querido chegou a 21 pontos e ultrapassou o Botafogo, que agora está na segunda colocação com 20 pontos. Apesar da vitória e da liderança do campeonato, a torcida recebeu uma péssima notícia sobre o atacante Everton Cebolinha. O Flamengo comunicou que Everton Cebolinha sofreu uma lesão no quadril e já iniciou o tratamento com o departamento médico. O jogador de 28 anos foi substituído por Bruno Henrique ainda no intervalo da partida contra o Bahia. O rubro-negro não divulgou o prazo para a recuperação do atleta nem a gravidade da lesão, mas ele será desfalque contra o Fluminense neste domingo. E aí, nação, mais um problema para Tite. Na minha opinião, o Flamengo já deve começar a procurar uma solução para a ponta esquerda. Esta é a 5ª lesão seguida do Cebolinha, sempre no mesmo lado, o que provavelmente indica um problema que nunca é resolvido, assim como acontece com Arrascaeta. Além disso, Bruno Henrique não está jogando bem desde sua renovação. Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Vocês também acham que a ponta esquerda é uma prioridade? Então é isso, nação rubro-negra. Vou ficando por aqui, mas mais tarde volto com mais notícias do Flamengo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!